Olá, meus amores, meninos e meninas do sexto ano, professora Ana Flávia, e dando continuidade às nossas aulas de geografia, hoje iremos abordar os elementos atmosféricos. Para que vocês possam prosseguir na nossa aula, peguem um caderno para fazer as anotações do decorrer das informações que eu for passando para vocês. Essas informações deverão ser enviadas no Classroom como nota de atividade correspondente à videoaula de hoje. Prontos? Vamos começar. Para iniciarmos, precisamos entender que os nossos fenômenos atmosféricos são divididos em dois blocos, os globais e os locais. Quais são os globais? El Niño e o Lanína, efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, ou seja, essas três ações, elas prejudicam o nosso planeta, então é uma ação global. Já os locais são as chuvas ácidas, inversões térmicas e ilhas de calor. Esses três eles estão relacionados com o território. Não quer dizer que podemos encontrar esses três fenômenos em qualquer lugar do nosso planeta. Por isso que eles são locais, diferente dos globais. O elemento atmosférico El Niño, que é um elemento global, ele está relacionado com o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, localizados na faixa equatorial, ou seja, próximo da costa do Peru e do Equador. Como assim? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, principalmente nos países do Peru e do Equador, ou seja, no seu litoral. E essa ação acaba ocasionando outras ações em determinados países, ou seja, está relacionado com o clima de determinados países. Vamos entender como acontece o El Niño. Aqui nós temos as águas do Oceano Pacífico. Pegando aqui, nós temos o Equador e o Peru como exemplo. Ocorre o processo da chuva e, através desse processo, a circulação de ar leva a chuva para dois lugares. Leva a chuva para a área da América do Norte e leva a chuva para a área da Oceania e para a parte da Ásia. Então, o vento ele sopra para os dois lados. A água quente evapora a chuva, ou seja, a água, forma-se as chuvas e essa circulação de ar leva a chuva para dois lados, o lado da América e o lado da Oceania e da Ásia. O que acontece na atmosfera em anos normais, ou seja, quando não são tão quentes? A água da chuva ela já fica mais próxima da parte da Oceania, ou seja, a água quente. Por estar mais próximo, o vento ele vai soprar só para um lado. Então, ele vai soprar apenas para o lado do continente americano. E aí, dentro desse processo, vai se voltar a água para o próprio Oceano Pacífico. Em dias anormais, nós temos essa ação. A água fica mais quente ao centro e aí a chuva com a circulação do ar joga para os dois lados. Então, o que podemos observar? Sem o El Niño, ou seja, sem a ação dele, a massa de ar fica apenas em uma parte. Com a ação dele, ela se desloca para toda a parte do planeta, pegando de uma ponta à outra. E falando especificamente do nosso país, o El Niño ele causa algumas consequências. Por exemplo, nós temos chuvas intensas no sul e no sudeste, essa parte mais vermelha, porque fica mais quente, então a chuva ela vem com mais intensidade. Ocorre a seca no norte, a chuva não vem para cá, então a região norte fica a região seca, é o período mais quente do nosso país, principalmente nesse território. E o terceiro, ampliação das secas no Nordeste, que já é uma área seca, então isso significa que alguns estados ainda sofrem mais ainda com essa ação, como Ceará, praticamente todo o seu território, Piauí, Maranhão e um pedacinho do Rio Grande do Norte. Então, no mapa podemos observar aqui, de marrom, com efeitos de El Niño, nós temos o clima seco,
De vermelho, o clima quente. De azul, o clima chuvoso. E de verde, o clima neutro, ou seja, nem é quente, nem é seco, nem é chuvoso, ele está ali no meio termo. E você sabia que quando El Niño acaba, geralmente surge em seguida um outro fenômeno que é chamado de La Niña, por ser exatamente o contrário do El Niño. Então vamos entender o que é o La Niña. É também uma anomalia climática, ou seja, uma diferença climática, caracterizada por provocar o efeito contrário do El Niño. O que o El Niño fazia, a La Niña faz ao contrário. E acontece porque as águas do oceano que estão mais ao fundo e mais frias vão para a superfície e esfriam aquilo que o El Niño tinha esquentado, ou seja, a água do fundo do mar sobe, é água fria, ao subir a água que estava quente, ela vai começar a mudar a sua temperatura. Quando o El Niño acaba, geralmente surge logo em seguida o La Niña, como acabamos de ver. E vamos entender as consequências do La Niña. Ele ocorre no sul e no sudeste com o clima seco. Então, a região sul e a região sudeste, ele fica seco. Amplitude das chuvas na região norte, ou seja, região norte já fica uma área mais chuvosa. E chuvas no nordeste, por conta do La Niña. Então, essa ação acaba beneficiando principalmente a região norte e a região nordeste, com a ampliação das chuvas. Então, La Niña traz chuvas para a região norte e região nordeste. O El Niño traz um clima seco para a região norte e para a região nordeste, ou seja, é ao contrário. Já para a região sul e sudeste, o El Niño traz um clima mais frio, chuvoso, e o La Niña traz um clima mais quente e seco. E agora vamos entender os elementos atmosféricos locais, que são as chuvas ácidas, as ilhas de calor, a inversão térmica. Então vamos começar com as chuvas ácidas, que ocorre quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre, óxido de nitrogênio, que, quando ao contrário do hidrogênio em forma de vapor, ele forma ácidos e esses ácidos acabam prejudicando o nosso clima, fazendo com que ocorra as chuvas ácidas. E por que a chuva ácida ela é maléfica, ou seja, ela não é uma ação positiva? Porque os emissores são poluentes, ou seja, são as fumaças que saem das fábricas, são as fumaças que saem dos carros, e aí, ao ocasionar a chuva ácida, que é a chuva que costuma ocorrer, ela vai causar dano para o meio ambiente, que podem matar os animais, principalmente os peixes no rio, e destruir as árvores, porque essa chuva, ela é uma chuva cheia de gases, ou seja, ácidos contaminados, que prejudicam a natureza. E com relação ao ser humano, também causa danos. A gente costuma muito dizer que essas chuvas são as chuvas da gripe. A gente costuma associar, por ser chuvas que, a partir do momento que elas ocorrem no decorrer do dia, principalmente entre meio-dia e 2 da tarde, que sobe aquele mormaço, como a gente fala, na realidade é a chuva ácida que está ocasionando aquele dano à nossa saúde. As inversões térmicas se dá quando a camada de ar quente fica sobre a camada de ar frio, impedindo assim a formação da corrente de convecção. Essa corrente ela é responsável pela dispersão dos poluentes na atmosfera e aí ocasiona algumas ações controversas dentro do nosso clima. Para entender de que forma ocorre a inversão térmica, um fluxo normal nós temos o ar quente que sai dos automóveis, das fábricas, do asfalto, ou seja, da nossa superfície ao céu, ou seja, ao nosso espaço. Nós temos, iniciando o ar quente, vai subindo ar frio e depois fica um ar mais frio. Isso no fluxo normal. Por conta da quantidade de poluentes que é jogado no ar, nós temos a inversão térmica. Então, fica o ar frio embaixo,
sobe o ar quente e depois fica o ar frio. Ou seja, ele fica voltando, ele não ultrapassa. E aí faz com que se tenha uma quantidade de excesso de calor. E essa quantidade de calor, como eu acabei de falar, ela está relacionada não por questão de o ar estar frio e ficar quente, mas sim porque ela não vai fazer com que a fumaça que saia, que são as fumaças poluentes, elas subam, ela tem uma barreira. Então, essa fumaça ela vai ficar no espaço e vai gerar as nossas doenças respiratórias. Tosse, falta de ar, sinusite, rinite, por conta do clima que acaba ficando, frio, mas acaba ficando seco pela quantidade de poluentes dentro de um mesmo espaço, ou seja, não ultrapassa o nosso espaço, ela fica estagnada. E como falei para vocês, algumas dessas principais doenças causadas pela ação da inversão térmica nós temos, além das que eu falei, a pneumonia, a bronquite, doenças cardíacas, mal-estares e irritação nos olhos, a famosa coceira no nosso olho. E quais são as possíveis soluções para evitar essa inversão térmica? Incentivar o uso do transporte coletivo, ônibus, trem, metrô, ou seja, as pessoas deixarem seus automóveis em casas e passar a utilizar o meio de transporte público. Incentivar o uso de biocombustível, etanol, biodiesel. Fiscalizar e controlar as emissões dos poluentes fósseis, principalmente pelas indústrias. E implantar o rodízio de veículos, ou seja, fazer com que diminua a rotatividade de veículos dentro da cidade e controlar o trânsito no centro das cidades. Essas são algumas ações. E chegamos a ilhas de calor. É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais mais próximas. E como consequências, nós temos o impacto danoso à saúde, principalmente das crianças e dos idosos. O ar seco, ele resseca o nariz e a garganta, favorecendo a ocorrência de asma, bronquite, entre outros processos inflamatórios. Causa transtorno com a desidratação e a falta de apetite, com a consequência de perda de energia, aumento de fadiga. Em crianças, causa um desequilíbrio e pode ser fatal. Temos também a propagação de mosquitos transmissores de doença como dengue, malária. E a tuberculose, que acaba sendo uma disseminação da facilidade em regiões quentes e locais de habitação precária, como cortiços e favelas. Então, essas são algumas principais consequências da ação da Ilha do Calor. E agora vamos entender o que foi o Eunina e o Lanina, fazendo um breve resumo sobre o que vimos na aula de hoje. Por exemplo, o Eunino, vimos que ele está relacionado com a região Nordeste, calor e seca, região Norte, calor e seca. Já a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, calor e chuvas abundantes. Norte e Nordeste, as águas têm temperaturas elevadas, com o aumento acaba se tornando uma zona de baixa pressão, ou seja, com grandes temperaturas, muito quente. Já o Centro-Sul irá aumentar a evaporação, levando a maior umidade ao continente. Significa que, mesmo ele sendo quente, vai ocorrer o processo da chuva. Então, eu unino região Norte e Nordeste, calor e seca, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, calor e chuvas abundantes. Já o Lanina é o processo contrário. Nordeste e Norte vai se tornar uma zona de alta pressão atmosférica. Já o Centro-Sul, a temperatura das águas vão diminuir de forma evitando a ocorrência da evaporação. Então, a região Norte e a região Nordeste, no Lanina, as chuvas vão ser abundantes. E na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, vão ser frias e secas. Primeiro ocorre o Eunino, depois que ele conclui, ou seja, que acaba esse processo, se inicia o Lanina, onde era quente e seco. No Eunino, passa no Lanina a ser
frio, ou seja, com chuvas abundantes. Onde era calor e chuvas abundantes no Eunino, centro-oeste, sudeste e sul, no Lanina passa a ser frio e muito seco, centro-oeste, sudeste e sul. E aqui concluímos a nossa segunda aula dessa semana com elementos atmosféricos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e tenham compreendido o nosso assunto. Qualquer dúvida, tirem no Class. Não esqueçam de enviar as informações que foram importantes no decorrer da nossa aula, ou seja, essas informações que vocês acharam de mais importante e anotaram no seu caderno, para que eu possa avaliar como nota de trabalho. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!